Continuando os nossos estudos, a gente vai agora trabalhar um pouquinho sobre as conjunções, ok? Então, na primeira parte dessa videoaula, nós vimos as preposições, agora vamos ver as conjunções, ok? Então, vamos procedendo da mesma forma. Tem os slides, eu explico o conteúdo sobre os slides, vocês não vão me ver, mas vão ouvir a minha voz, ok, pessoal? Assistam a aula, façam os exercícios, a gente vai tirar dúvidas, eu vou postar o gabarito dos exercícios em breve e a gente vai conversando, beleza? Até mais! Ok, pessoal, então vamos lá. Então, nós estamos falando sobre os conectivos, agora nós vamos tratar especialmente das conjunções, tudo bem? Então, seguimos. Bom, as conexões, elas são feitas pelas preposições e pelas conjunções. As conjunções, elas conectam termos de uma oração ou orações de um texto, estabelecendo relações de sentido entre elas. Qual que é a diferença, então, das preposições para as conjunções? Basicamente é essa. As conjunções ligam palavras, podem ligar frases também, mas as conjunções, elas vão fazer sentido dentro de uma oração ou dentro das orações de um texto. E as conjunções, elas estabelecem relações de sentido. Por exemplo, existe uma relação entre as frases de causa, complemento, oposição, adição, conclusão, explicação, entre outras. Vejam, por exemplo, essa manchete. Alckmin nega fechamento de escolas, mas fala em abrir creches se disponibilizar algum prédio. Então vejam que nós temos aqui três frases. Nós temos três orações dentro desse período todo. Alckmin nega fechamento de escolas é a frase primeira, a frase principal. Mas fala em abrir creches é a segunda oração, ligada à primeira pela conjunção mas, que me dá a ideia de oposição, se disponibilizar algum prédio. Então, essa terceira oração ligada às outras duas, por meio da conjunção se, que me dá a ideia de condição. Tudo bem? Então, as conjunções elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Então, quando que uma conjunção ela vai ser coordenativa? Quando elas introduzirem orações coordenadas. Estou falando em grego? Então vamos lá. O que é uma oração coordenada? É uma oração que funciona sozinha. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, comi feijão com arroz. É uma frase que uma oração que tem sentido pleno sozinha. Agora, se eu quiser acrescentar algo, eu vou usar uma conjunção e dar mais alguma informação, nós temos a segunda oração também coordenada, porque ela pode funcionar sozinha. Por exemplo, comi feijão com arroz e gostei mais do feijão. Então, tirem o e leiam só a segunda frase, ou pensem na só a segunda frase. Gostei mais do feijão. Então, vejam que as duas orações, a primeira e a segunda, elas funcionam sozinhas e elas são ligadas por meio de uma conjunção. Um outro exemplo de oração coordenativa é essa aí. Fui para casa e deitei no sofá. Então, eu tenho a oração 1, fui para casa, e a oração 2, deitei no sofá. O que eu fiz? Usei um conectivo, que é a conjunção, juntando essas duas orações que funcionam sozinhas, por isso elas são coordenadas, funcionando então como uma conjunção coordenativa. Fui para casa e deitei no sofá. Então eu trouxe uma informação a mais sobre a primeira oração, tudo bem? A subordinativa, ela vai ser aquela conjunção que introduz uma oração subordinada, ou orações subordinadas. Traduzindo, o que é uma oração subordinada? Uma oração que depende da outra. Normalmente essas orações elas são unidas por conjunções usando o que? Porque elas não funcionam sozinhas. Por exemplo, fui refletindo. Tá, até que faz um sentido sozinha, mas ele ia falando. Se eu chego para vocês do nada e falo assim, fui refletindo, falta informação. Então eu preciso de uma outra oração para que o sentido todo faça completo. Então por isso nós temos orações subordinadas. Então as conjunções subordinativas vão introduzir esse tipo de oração, que uma depende da outra para fazer um sentido completo. O exemplo que nós temos aí é fui refletindo, oração 1,
Oração 2. Ele ia falando. Como que eu faço para estabelecer uma relação entre essas duas orações que são dependentes, né? Precisam de alguma coisa. Fui refletindo à medida que ele ia falando. Então vejam que a conjunção aqui, à medida que, me dá uma ideia de proporção, me dá uma ideia de tempo. Tudo bem? Então, continuando, nós vamos ver uma tabela que vai mostrar para vocês as principais conjunções coordenativas, que são só 5. Aditiva, alternativa, conclusiva, explicativa e adversativa. E é muito fácil da gente perceber as ideias por trás dessas conjunções. Por exemplo, se eu digo assim, fui para casa e deitei. Eu estou somando uma ação a outra, então por isso ela é aditiva. Ou você fala baixo ou você sai daqui. Veja que eu estou dando alternativas para as pessoas, por isso eu uso ou. Entendi esse conteúdo, portanto, vou fazer as atividades. Vejam que eu tenho uma conclusão sendo estabelecida aqui. Eu gosto de português porque eu tenho aula com o Roger. Veja que eu estou explicando a razão. Mesma coisa acontece com a adversativa, né? Exemplos que a gente já viu. Por exemplo, gosto desse assunto, mas não entendo muito bem. Então eu tenho a ideia de adversidade aqui. Continuando, nós temos uma tabela com as conjunções ou as locuções conjuntivas subordinativas, que vão ligar frases que são dependentes, que precisam de um complemento. E ela tem mais, né? Vocês vejam que nós temos praticamente 10 aí, né? Então, nós temos as integrantes, as causais, as concessivas, as condicionais, as comparativas e as outras ali. Mas, vejam que o nome pode ser meio complicado, mas a ideia não é. Por exemplo, só falo com você se você me pedir perdão. Esse se me dá a ideia do quê? Condição. Mais fácil ainda, comparativo. Ela andava como a mãe dela. Veja que eu estou comparando, estou fazendo uma comparação. Outro exemplo, temporal. Eu verei essa aula quando eu tiver tempo. Então, eu verei essa aula, primeira oração, eu tiver tempo, segunda, as duas sendo ligadas por quando, que me dá a ideia de tempo. Então vejam que, como eu disse, talvez o nome da conjunção seja complicada, mas ela e a ideia que ela traz não é. Tudo bem? Sobre coesão e coerência, o que isso tem a ver com as conjunções? Tudo. Lembra que eu já disse para vocês em sala de aula que um texto, uma frase, a nossa vida, aquilo que a gente fala tem que ter coesão e tem que ter coerência? Então, lembrando, o que é a coesão? A coesão é a relação que as palavras, as frases, os períodos, as orações, elas têm. Ou seja, elas se ligam. E a coerência é que essa ligação tenha sentido. Então, por exemplo, eu posso falar algo muito maravilhoso sendo ligado por palavras, por conjunções, por preposições, mas não fazer sentido nenhum. Então, as conjunções, elas vão ter um papel fundamental nessa questão dos sentidos. Por exemplo, trabalhei o dia todo e fui para casa. Se a gente presta atenção na tabela, o e era aditivo, né? Mas será que nessa segunda oração aqui eu tenho uma ideia de simplesmente adição? Eu estou simplesmente somando uma ação. Pensem lá comigo. Estudei, estudei, estudei e não passei. Então, na verdade, o e aqui ele está funcionando como uma consecutiva, como uma consequência, e não como simplesmente uma soma. Olhe, por exemplo, a próxima frase, como. Como na tabela a gente viu que era uma comparativa. Por exemplo, ela fala como uma rainha. Mas vejam na segunda, como você não me ligou, eu fui embora. Eu não estou comparando aqui. Aqui eu estou trazendo uma consecutiva, ou seja, uma consequência dele não ter me ligado foi o fato de eu ter ido embora. Então percebam que as conjunções precisam da tua atenção nessa ideia do sentido. Aqui eu trago para vocês um pedacinho de um texto do Rubem Braga, que se chama O Povão, para vocês, se quiserem ler com calma depois, mas para vocês darem uma olhada em como as preposições e as conjunções são essenciais para que haja coesão e coerência num texto.
Então dá uma olhada, as preposições estão em vermelho e as conjunções em verde. Veja quantas conjunções e preposições nós usamos num texto pequeno como esse. Pessoal, então, sobre as conjunções, era isso. Eu gostaria muito que vocês fizessem os exercícios de preposição em conjunção. Essa matéria, esse tema, a explicação está lá no livro didático a partir da página 341 e nós temos exercícios até 349. Façam, eu vou divulgar os resultados para vocês, a gente vai conversar sobre ele, tirar as dúvidas, conto com vocês, beleza? Um abraço, muito obrigado